Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e já convido todos vocês a verificar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Muito bem! Então, hoje é a nossa aula 151 de Educação Física e o conteúdo é sobre esportes e diferenças culturais. Muito bem, então eu peço que todo mundo preste bastante atenção, já pegue o seu caderno, a sua caneta ou lápis e faça suas anotações. Então vem comigo primeiro ano para a aula de hoje, tá? Então, como foi dito, nós vamos falar sobre a questão das diferenças culturais. A gente sabe que o nosso mundo é gigantesco, né? Vários e vários países, cada um com os seus costumes, com as suas crenças, com os seus valores. E pode ser que algumas pessoas criem um certo preconceito contra algo ali de alguma região ou de algum outro país. Só que às vezes esse preconceito ele fica tão extremo que essa pessoa acaba tendo ações que não são legais, que não são boas para outra pessoa, né? Uma vez que a gente tem que trabalhar a questão do respeito. Tá certo? Então, nessa aula, nós vamos ver algumas questões relacionadas a essa questão do preconceito, tanto no mundo quanto no mundo esportivo. O que vocês acham? Será que há preconceito no mundo esportivo? Já escreve aí no chat, já vai participando, colocando aí a sua contribuição para a nossa aula. E vamos ver o que é preconceito? Vamos lá? Então, olha só, o que é preconceito? Já façam a anotação desse conceito, tá? O preconceito, ele é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É como eu falei para vocês. Às vezes a diferença de uma região para outra é tão grande que a pessoa acha que pode discriminar a outra por sua fala, por sua cor de pele, por sua condição financeira, e a gente sabe, eu tenho certeza que vocês aí vão concordar comigo, que isso é errado, certo? Quem disse que o fato de eu ser branca, morena, negra, né, quer dizer que eu sou melhor ou pior que outra pessoa? Vocês não concordam comigo? Então vamos voltar lá para aquela cartela que eu quero falar sobre essas imagens aí para vocês. Olha só. Observem aí, nós temos nessas imagens algumas organizações que foram criadas durante a história para o quê? Para reforçar o poder branco, digamos assim. Vocês sabem que as pessoas que são negras, elas sofrem preconceitos até hoje. Se isso acontece hoje, no século XXI, onde todo mundo é esclarecido, né? Tem várias fontes e sites que podem se informar. Imagina naquele tempo lá, nos tempos antigos, onde as pessoas achavam que o fato de ser branco queria dizer que eles tinham poder na mão. Então essas imagens aí representam organizações que durante o tempo fizeram o quê? Acabaram gerando muito preconceito, ódio entre as pessoas, né? Fazendo com que eles fizessem com que os negros se sentissem as piores pessoas do mundo, né? Eles perseguiam, eles matavam, eles espancavam, e isso a gente sabe que não é correto, que a cor da pele não quer dizer que nós somos diferentes, né? Na verdade, a gente tem que ter respeito um pelo outro. E aí eu pergunto a vocês, a gente sabe que durante a história, né, teve discriminação de várias formas, né? Tanto relacionado à etnia, a questão financeira, a sua crença, né? E aí eu pergunto a vocês, dentro do esporte, vocês já viram isso acontecer? O que vocês acham? Normalmente na nossa cabeça a ideia é o quê? É que o esporte é algo para unir. Mas será que isso acontece de fato nos dias de hoje? O que vocês acham? Escrevam aí no chat, conversem aí com os professores que estão online aí para tirar as dúvidas de vocês. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do esporte e preconceito. Vamos lá? Muito bem. O esporte, enquanto fenômeno social, reflete as relações sociais estabelecidas na sociedade. Embora haja um discurso de ascensão social, ou seja,
de unidade, de ordem, que o esporte é para agregar, que o esporte é para unir, né, através de um olhar mais cuidadoso, a gente consegue perceber que muitas pessoas enfrentam no campo esportivo as mesmas discriminações sofridas na sociedade. Vocês já conseguiram perceber isso? Já assistiram a algum episódio onde ocorreu essa questão da discriminação? E aí? Me digam aí, escrevam no chat, participem com a gente. E agora eu quero mostrar para vocês algum desses fatos que ocorrem, sim, infelizmente, no mundo esportivo. Nem sempre, né, as ideias que a gente faz sobre o esporte estão corretas. O esporte, sim, ele pode nos ajudar a ser pessoas melhores? Sim, pode. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam o recado e fazem do esporte o quê? Um campo de guerra. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá para a próxima cartela. Então, vários episódios, com certeza, eu tenho certeza que vocês já viram vários episódios de racismo no mundo esportivo. Tem episódios aí que ficaram conhecidíssimos, né? Porque ocorreram onde? Dentro dos estádios, às vezes nas redes sociais, né? E aí vem a seguinte pergunta para vocês. Será que pessoas negras ou de outra raça ainda são tratadas com diferença nos esportes? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que vocês estão dizendo que sim, né? Embora o negro ele venha se destacando no mundo esportivo, porque nós temos muitos atletas negros que são excelentes, né? Tanto estrangeiro quanto brasileiro. Que após o término da carreira desses atletas, eles não obtêm o mesmo sucesso no campo técnico ou na administração esportiva. Então, a gente consegue perceber que o racismo, sim, infelizmente, ocorre ainda no mundo esportivo. E isso não era para ocorrer, uma vez que a gente trabalha o valor do quê? Do respeito. Respeito, do diálogo, do companheirismo, da solidariedade, da empatia, da amizade. Então, isso é algo que não pode mais ocorrer, mas que infelizmente ocorre e a gente precisa o quê? Evoluir nessas questões. A gente precisa se tornar o quê? Pessoas melhores. Mas tem outras questões que ocorrem dentro do mundo esportivo que vocês vão ver que são atos que discriminam. Vamos prosseguir com a nossa aula? Vamos lá. E aí, nesse momento, eu tenho uma história para contar para vocês sobre o rugby. Vocês conhecem o rugby? O rugby é um esporte que está em crescimento, né? Que a gente tem passado a conhecer um pouco mais aqui no Brasil. É um esporte coletivo. Ele é um pouco parecido com o futebol americano, mas tem muita diferença, tá? Mas aqui a gente não vai falar sobre essas diferenças, não. Eu quero falar para vocês justamente sobre como o esporte rugby ajudou o Nelson Mandela na questão do apartheid, tá bom? Bom, o Nelson Mandela foi um presidente lá na África do Sul que ele usou o rugby, o quê? Para unir as pessoas. A gente sabe que todos os esportes na sua história, logo no início, foram praticados somente por pessoas brancas. Ou seja, na história sempre teve a questão do preconceito contra a cor das pessoas, né? Então, o que acontece? O Nelson Mandela viu lá, né, que o time, que é chamado de Springboks, eles estavam bem tristes, né? Na sua maioria não, todos eram brancos, e eles não tinham uma relação muito segura de afinidade com os torcedores. E aí até que ele teve uma ideia, né, propagou essa ideia. No início foi um pouco estranho para os jogadores, né, porque o que foi que Nelson Mandela pediu? Que eles entrassem mais em contato com as pessoas ali do seu país, sejam elas brancas ou negras. E isso causou estranheza, né, porque durante a história, né, pessoa branca não podia misturar com pessoa negra. Tanto é que o apartheid é justamente, né, foi um regime onde havia essa segregação, onde as pessoas brancas não poderiam se misturar com as pessoas negras, não podiam falar, tinham que usar lugares diferentes, onde já se viu isso, né, gente? E isso vocês podem ver em vários filmes, viu? Eu tinha alguns filmes para indicar, mas agora eu não estou lembrando o nome, mas procurem aí
os filmes que retratam bastante essa questão dessa segregação, onde pessoas brancas tinham que usar um certo local e pessoas negras outro. Olha só que situação. Fazer o quê, né? Espero que a sociedade evolua cada vez mais para que a gente não veja isso. Então, ó, o que acontece? Aí eles começaram a se relacionar, a conversar com os torcedores, tanto branco quanto negros, e ele foi percebendo que o rugby, né, uniu o país como um todo. Tanto é que o Nelson Mandela, ele ganhou vários prêmios por esse feito, que na imaginação de muitas pessoas era impossível unir todo mundo. Então, volta lá na cartela. Então, olha só as seguintes informações. Mais do que levar o torneio de rugby para a África do Sul, o grande objetivo do Nelson Mandela era reunir toda a população em apoio aos Springboks. Tarefa impossível aos olhos de alguns e até mesmo perigosa. Então, olha só, aí você já tem a prova de que o esporte ele pode sim ajudar. Ele trabalha a questão dos valores, do diálogo, da disciplina e principalmente do respeito, da empatia. Então, olha só que história positiva, né? O rugby sendo utilizado como uma forma de unir um país, independente de qualquer que seja a situação dos moradores de lá, certo? Vamos prosseguir. Um outro tipo de preconceito que a gente pode ver no mundo esportivo é o dos gêneros. Infelizmente, as mulheres ainda não são devidamente valorizadas no esporte. A gente sabe disso, né? E é importante a gente perceber que alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, não somente no esporte, mas em todos os âmbitos sociais, só é possível através de uma educação onde o respeito certamente é a base de todo o processo. E aí eu quero que vocês observem na próxima cartela que eu vou mostrar para vocês a respeito desse preconceito de gêneros que começa na questão financeira. Olha só a diferença salarial aí. Enquanto um jogador de elite, né, conhecido, ele ganha em torno de 84 milhões de dólares anualmente. No caso, a gente trouxe como exemplo o Lionel Messi, que é super famoso, um excelente jogador, né? Nós temos aí, em contrapartida, o salário anual de 1.696 jogadoras de futebol, que é a metade ou menos da metade do salário do Lionel, né? Olha só, 42,6 milhões de dólares repartidos entre esses 1.696. Olha só a diferença. E aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença deles? Eles não jogam futebol da mesma forma? Não são excelentes jogadores? Por que será que isso acontece? Coloquem aí no chat para mim, por que será que isso acontece na opinião de vocês? Prosseguindo, nós temos a seguinte pergunta, afinal, homens podem competir com mulheres? O que vocês acham? Bom, essa aí vai ficar para vocês refletirem, tá? Porque logo em seguida nós vamos assistir um vídeo bem interessante que fala sobre essa questão do homem, da mulher, né, na sociedade. Vamos lá? Alguns cientistas dão sustentação à segregação entre homens e mulheres no esporte, baseados em uma diferença de capacidade biológica diretamente relacionada ao sexo. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, os homens possuem maior massa muscular em termos relativos e absolutos, enquanto as mulheres possuem um percentual maior de gordura corporal, o que resulta em menor eficiência termorregulatória nos exercícios em ambientes quentes. Durante exercícios aeróbicos, observa-se menor consumo máximo de oxigênio em mulheres em comparação com os homens. O resultado é que o desempenho desportivo das mulheres é 6% a 15% menor em comparação com os homens. Mas há quem diga que mesmo esses critérios, que permanecem de pé sustentando a separação, não têm raiz biológica, mas social. Por exemplo, as próprias atletas podem limitar seu condicionamento físico ou até mesmo sua participação no esporte para não serem consideradas muito masculinas, seja pelo envolvimento com o esporte ou porque o desenvolvimento muscular exigido as tornaria menos femininas aos olhos da sociedade. Há também um forte viés financeiro, ou seja, atletas masculinos seriam mais bem preparados porque têm patrocínios melhores, o que decorre do fato de que a mídia prioriza o esporte masculino.
Considerações como essas nos levam a questionar se a separação entre sexos é justificada em qualquer esporte. Por enquanto, o que podemos afirmar com certeza é que numa quinta-feira de 1973, Billie Jean King derrotou Bobby Riggs por 3-0 com parciais de 6-4, 6-3 e 6-3. Depois da partida, Riggs declarou: "Ela era boa demais, rápida demais." E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Mulheres e homens podem competir? Bom, fica aí para vocês refletirem, tá certo? Agora nós vamos para a nossa DLI. Muito bem, turma, nós temos aí a questão 1. Então, vocês vão dar uma lidinha aí nesse texto, que depois, quando eu retornar, eu vou ler junto com vocês, tá bom? Então, leiam o texto, observem aí, assinalem, verifiquem quais são as afirmativas que estão corretas e depois assinalem a alternativa correta. E nós temos 4 alternativas. Observem bem, viu? Daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Agora é com vocês.
bem, turma, estamos de volta. Vamos lá, alunos, verificar qual foi a resposta de vocês para essa questão. Ela era um pouquinho longa, mas dava para responder sim, né? Então, vamos começar aqui. Vou começar ali pelo Kennedy. O Kennedy é lá da Escola Estadual Coronel Fiuza. Ele acha que a resposta correta da questão 1 é a letra A. Será? Vamos ver quem concorda com ele? Nós temos aqui a Geisiane, também apostando na letra A. O Dirley. Vamos ver quem mais. O Alessandro, lá da Escola Raimundo Holanda de Souza. Questão 1, letra A também. Vamos ver. Quem mais está participando com a gente? A Gabriela. Vamos lá, Gabi. Você disse só bom dia. Cadê a sua resposta? Vamos lá com o Abel, da Escola Estadual Novo Céu. Questão 1. E aí, Abel? Colocou só questão 1. Cadê a resposta, rapaz? Então, gente, todo mundo que respondeu colocou a questão 1, letra A. Será que é mesmo? Vamos conferir? Vem comigo que a gente vai começar a correção. Primeiro, a gente vai analisar cada uma das questões. Certo? Então, observem aí. Ao longo do século, apesar do imenso progresso industrial e do desenvolvimento urbano que implicou numa participação mais ativa da mulher na esfera pública, o esforço para vencer barreiras e conquistar espaço no esporte foi imenso, a ponto da marca de 40% da representação feminina em Olimpíadas só ter sido alcançada nos Jogos de Sydney em 2000. Puxa vida, hein? As Olimpíadas já existem há tanto tempo e só em 2000 que as mulheres conseguiram atingir a marca de 40%, para vocês verem aí a questão discriminatória, né? Mas vamos à nossa questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a resistência e a participação das mulheres no esporte, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Aí a gente tem que julgar se as afirmativas estão corretas ou incorretas, tá bom? A resistência à participação feminina no esporte decorreu da construção social que associava esporte à ideia de força e agressividade pertinentes ao papel masculino. Isso está correto? Está correto, certo? Sabe por quê? Olha só. Tudo que está falando nesse texto está dizendo para a gente o quê? Que as mulheres elas passaram muito tempo sem participar dos esportes porque na cabeça do povo daquela época, somente os homens tinham perfil para os esportes de força e tinham ali gana, né, para ganhar, ou seja, eram pessoas competitivas. Na ideia deles, as mulheres não tinham isso. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que as mulheres têm sim o espírito de competição, de competir, tem força, né? Tem todas as valências físicas necessárias para se competir aí no esporte, tá? Afirmativa 2. Assim como ocorreu no esporte, o mercado de trabalho tem registrado um crescimento significativo da participação feminina em vários ramos de atividade. Correto também. Hoje a gente consegue perceber que no campo do trabalho, né, as mulheres vêm sim crescendo. Olha só, um exemplo para vocês. Um dia, conversando com uma amiga, uma professora aqui do Centro de Mídias, ela disse que na última viagem que ela fez, era uma moça, era uma mulher que estava pilotando um avião. Olha só, as mulheres aí adentrando o campo, né, da aviação. Que coisa interessante. Eu vi uma reportagem também que não sei qual foi, não lembro, não recordo qual foi a empresa aérea, mas que formou uma turma só de mulheres, né? Formou em piloto, tá bom? Piloto de avião e copiloto também. Então, a gente já percebe que há, sim, um crescimento. Prosseguindo, na alternativa 3, o desenvolvimento industrial foi fundamental para a participação das mulheres nos esportes ao criar drogas químicas que nivelaram os índices esportivos femininos ao dos homens. A gente sabe que isso não é verdade, porque por mais que as mulheres tivessem feito inventos maravilhosos naquela época,
elas não ganharam espaço, tá? Se a gente for procurar aí as químicas, as físicas, as mulheres que desenvolveram tudo isso, elas ganharam reconhecimento muito depois, tá bom? Quarta afirmativa, as mulheres são menos competitivas do que os homens nas diversas modalidades esportivas, sobretudo naquelas envolvendo força. A gente sabe que isso aqui também não é verdade. Nós somos competitivas sim, a gente tem força sim, basta que a gente treine, né? Vocês viram lá naquele vídeo. Logo, aqui a alternativa correta para a gente seria a letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas, então parabéns, vocês acertaram. Olha só aqui o nosso gabarito. Vamos ao comentário. Em toda a história do esporte, a mulher foi subjugada no que tange à conquista de seus direitos fundamentais de participação. E essa participação ela cresceu ao mesmo tempo em que se acentuaram os processos de globalização do esporte e da institucionalização dos interesses das mulheres em participar tanto de esportes aquáticos como terrestres. O modelo de mulher frágil já parece coisa do passado, principalmente no cenário esportivo. Atualmente, a tendência feminina no esporte é de ultrapassar os limites físicos e emocionais, colocando-se em pé de igualdade com os atletas. Então, hoje a gente já consegue perceber que no mundo esportivo as mulheres estão se igualando aos homens. Querem um exemplo disso? Atletismo. As mulheres já têm quase o mesmo número de participação ali no atletismo como os homens. Certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu gostei muito, tá? E espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais, primeiro ano. Um beijo e até logo. A sua aula continua no próximo vídeo.